Bom dia a todos, mais um dia abençoado por Deus. Quarta-feira já hoje de novo, hein, gente? Vejam como o tempo corre, né? E por isso a gente tem que, tá sempre junto de Cristo, né, pessoal? A gente está fazendo a leitura da Bíblia aqui, como vocês sabem, estamos no Novo Testamento. Hoje vamos para Lucas 11, né? E hoje é bem interessante que Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Vejam que interessante, que legal, né? E também eu vou trocar uma palavra hoje com vocês no final. Aí vocês nos digam até nos comentários se vocês preferem que a gente troque essa palavra como a gente está fazendo sempre no final ou no começo do vídeo, né? E depois a gente parte para a leitura. Já se inscreve no canal, que é muito importante para divulgarmos a palavra de Jesus para mais pessoas, né, gente? Palavra, quando eu falo palavra de Jesus, é o Novo Testamento, a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Na verdade, tudo é a mesma coisa, já que Jesus era filho de Deus. A gente tem também aí o chamado mistério da Santíssima Trindade, onde se entende que Jesus, Deus e Espírito Santo são, na verdade, um só, né? Vamos lá então, gente. Hoje, então, Lucas 11. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livrai-nos do mal. Disse-lhe também: Qual de vós terá um amigo, e se procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tendo de apresentar-lhe, se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante para dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua oportunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Eu vos digo a vós: pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, quando saiu o demônio, o mundo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizei que eu expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso dos demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus.
Quando o valente guarda armado sua casa, em segurança está tudo que tem. Mas, sobrevindo o outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não o acha. Diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando-a, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado deste homem é pior que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é essa geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para essa geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. E ninguém acende uma candeia e a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. E estando ele falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior, não fez também o interior? Dai antes esmolas do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda hortaliça, e desprezai o juízo e amor de Deus. Importava fazer essas coisas, e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos das sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhes: mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós. E ele disse: ai de vós também, doutores de lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocai essas cargas. Ai de vós que edificais sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentir nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso, diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado,
desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. E dizendo isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de lhe apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Gente, hoje tinha um mosquitinho aqui me importunando, né? Eu acho que o mosquitinho aí foi mandado pelo maligno para que eu não continuasse falando com vocês, mas a gente vai continuar, não adianta, vamos lá. A passagem de hoje, né, gente? Você vê aí, vou começar aqui pelo final, né? Que os fariseus e doutores da lei ficavam armando ciladas a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para os acusarem. E isso, na verdade, gente, acontece conosco, acontece com todos nós que somos crentes, que somos tementes a Deus, praticamente todo dia, né? Se você começa a falar de Deus, de Jesus Cristo, começam a vir um monte de questionamentos, as pessoas começam a lhe perguntar mil coisas a fim de que tentem de alguma forma desfazer aquela sua crença, tentar mudar, às vezes com as melhores das intenções, né? Eu já contei para vocês que teve até casos de católicos, né, coisa que eu já fui também, que chegaram para mim e disseram, não, mas o que importa são os santos, você tem que rezar para os santos e não para Jesus, porque Jesus, né, ou Deus, que eu rezo sempre para Deus, né, amo Jesus Cristo, mas, e aqui nessa passagem mesmo tá dito, você tem que pedir para o Pai, porque qual é o Pai que você pedindo pão, você pedindo alguma coisa, ele lhe dará uma pedra, ou você pedindo peixe, ele lhe dará uma serpente. Então o Pai de verdade, ele não faz isso, gente. O Pai de verdade, ele ama e ele vai lhe alcançar aquilo que você precisa. É claro que você não vai chegar assim e dizer, não, agora eu quero todas as riquezas do mundo, eu quero um Porsche, eu quero isso, quero aquilo, sabe? Pedir coisas absurdas, né? Porque quem dá riquezas, você sabe que não é bem Deus, não é que Deus não dê, tá, gente? Mas antes de riquezas, antes de só isso, Deus tem muito mais coisa para te dar. Deus tem discernimento, Deus tem sabedoria. Salomão era um dos homens mais ricos do mundo, você sabe disso, né? Até hoje é falado do reino de Salomão, palácio de Salomão, coisa e tal. Mas por quê? Porque Deus deu-lhe sabedoria. Então, indo para a nossa parte aqui até de finanças também, você tem que pedir sabedoria. Você não tem que pedir as riquezas lhe virão naturalmente, mas você tem que pedir sabedoria para saber lidar com aquela riqueza. Quantas pessoas a gente ouve falar aí, eu não conheci nenhuma, né? Mas a gente ouve falar que ganharam até na Mega Sena, deu uns anos ali e perderam tudo. E perderam com o quê, né, gente? O mais interessante, perderam com coisas do maligno. Que perderam querendo comprar amizades, perderam com farras, com prostituição, com carrões, enfim, perderam com coisas que não são coisas divinas. Você não vê ninguém, perdeu porque entregou tudo para a igreja, perdeu, estou falando uma igreja decente, né, gente, pelo amor de Deus, você sabe que tem igrejas e tem igrejas aí, né, que tem pastores e tem pastores. Mas perdeu porque amava Cristo, perdeu porque deu aos pobres. Não, isso não tem, gente, isso não existe. Perdeu por farra, perdeu por maus investimentos, perdeu por uma série de motivos. Então é justamente isso que você tem que pedir antes de mais nada. Você tem que pedir a sabedoria para que você, então, aquilo que o Pai te der, você saiba
bem conduzir, e Ele te dará mais daquilo. Mas peça ao Pai, hein? Peça a Deus, muito cuidado, porque o maligno pode te dar também. Então, muita atenção, tá, gente? Isso aí. Bom, espero que vocês tenham um excelente dia. Volto com vocês às 7 da noite. Lembrando, sempre 7 da manhã, 7 da noite a gente faz a leitura aqui com vocês. Tá ok? Gente, um abraço para todos vocês. Espero que Deus os abençoe a todos nessa quarta-feira. Amém.